a gente conversa aqui sobre, né? A gente conversa sobre, começando pela nossa semana. Estamos na semana dos piores crimes que o cristianismo comete, tá? Aí a gente o primeiro pior crime que a gente comete como cristãos neste mundo é não identificar os nossos joísmos cristãos, ou seja, práticas que na verdade não tem nada a ver com Jesus, mas que a gente espiritualizou tanto que a gente acha que aquilo é a coisa mais, né, perfeita que a gente faz. A gente a gente não tem identificado. E é fácil identificar pelos resultados. Tudo que produz confusão, divisão, tudo que produz escândalo, raiva, ódios, né? Tudo isso não é de Jesus. Não é. Mas a gente acha que é. Quantas pessoas aí. Tem casos religiosos que as pessoas fazem guerra em nome de Jesus. Isso é um joísmo, ou seja, é uma coisa do joio. Mas trabalharam tanto para espiritualizar isso que pessoas estão matando outras para agradar, entre aspas, né? Para agradar a Deus. Entendeu? Para fazer a vontade de Deus. Então, como isso, tem outras muitas coisas. O segundo pior crime que o cristianismo comete é a aceitação da liderança do joio. E é fácil perceber, não é? Toda liderança que produz divisão, que produz confusão, que produz desarmonia, ela não é do trigo, ela é uma liderança de joio. É fácil. A Bíblia diz assim, Jesus falando, pelo fruto, pelo resultado das coisas, você sabe que tipo de árvore é aquela. Entendeu? A gente vê, a gente sabe, mas assim mesmo a gente aceita. O terceiro pior crime que nós cometemos, né, como cristãos, é que nós somos cúmplices do capitalismo. A gente ama, a gente bajula, né, o capitalismo. A gente sabe que o capitalismo está matando, que o capitalismo é o responsável pelas filas do osso, pela fome, pela desnutrição, pelas doenças. A gente sabe de tudo isso, mas a gente não desgruda dessa coisa maléfica. A Bíblia diz assim que o amor ao dinheiro, o amor às riquezas, o amor ao capital, o amor ao lucro é a causa de todos os males. Está lá na Bíblia, mas a gente não desgruda da coisa ruim. Então esse é o terceiro crime que a gente comete. O quarto crime, o quarto pior crime, hoje a gente chama atenção, é imitar a prepotência judaizante. É a gente espiritualizar e imitar, entendeu? A prepotência que vem lá dos primórdios judaizantes. Nós somos altamente prepotentes, né? Nós somos melhores do que os outros. A nossa religião é a melhor em relação às outras. O meu culto é melhor do que o dos outros. A minha relação com Deus é melhor do que a dos outros. E aí, nessa prepotência, a gente vai cometendo esses crimes e outros em consequência disto, tá? Então esses são os crimes que até hoje a gente pode chamar atenção, amanhã a gente chama atenção de outros, mas só esses já nos fazem altamente criminosos diante do amor, da misericórdia, do carinho de Deus para com todo ser humano, tá bom? Muito bem. Aí a gente vem aqui para o mês, vamos ver aqui, nós estamos no mês de setembro, tá certo? Mês de setembro. Deixa eu fazer um teste aqui. Deixa eu fazer um teste. Não mudou muita coisa não, né? A gente tem que... Porque o horário vai passando e a iluminação do ambiente vai mudando. E aí a gente planeja uma coisa e acontece outra.
Vamos ver. Então, vamos ver aqui, o mês de setembro, né? Hoje é o dia 21, então deixa eu destacar aqui esse primeiro aspecto aqui. Este mês, setembro, é o 9º mês do ano no calendário gregoriano, que é o nosso calendário, tendo a duração de 30 dias. Setembro deve ser o seu nome, à palavra latina septem, 7, dado que era o 7º mês do calendário romano. Naquele calendário romano era o 7º mês, né? Hoje é o mês de julho no nosso calendário. Que originalmente começava em março, o ano dos romanos, e que era também, coincidia com mais ou menos o período da Páscoa, né, dos judeus. Tá bom? Esse é o mês de setembro. Vamos aqui para o Facebook, vamos ver o que é que temos lá no Facebook, que a gente pode fazer alguns destaques nessa oportunidade, tá? Então tá aqui, a gente começa, ó, aqui. Primeiro convidando, né, as pessoas a... Deixa eu colocar aqui, deixa eu botar aqui pela primeira vez, depois desses 500 cultos, né? Cadê a gift aqui? Olha aqui. Pronto, essa explosão, né, que tá aqui. Deixa eu ver se eu coloco em um outro local aqui para facilitar a visualização dele. Aqui. Muito bem. Tá aqui essa explosão, tá? Convidando as pessoas para que se inscrevam, né, no nosso canal. Quanto mais gente a gente tiver inscrito no canal, mais longe o YouTube nos leva. Estamos falando para 4 idiomas, tá? Usando aí as técnicas, as tecnologias do YouTube, né? As pessoas podem traduzir tudo isso que a gente está falando para o idioma delas, tá bom? Muito bem, então vamos ver aqui. Começa por isto aqui, depois vem aqui a primeira notícia que a gente quer chamar a atenção. A notícia aqui diz assim: militares derrubaram governo, na época aqui isso aqui é Jango, né? Bom, é o Jango, agora eu esqueci todo o nome dele. Mas militares derrubam o governo com 70% de aprovação em 1964. Militar quer lá saber de gente, quer lá saber de população, quer saber de maioria. Militar não. Também, coitados, tem a ver com a própria prática militar, ela não é muito democrática, né? Você não tem muitas escolhas. Então ele pensa em fazer aquilo porque eles são disciplinados com aquilo, então eles acham que é o ideal para tudo, né? Então, não quero saber de gente não, gente, povo, quem quer lá saber o que é que o povo pensa? Quer saber o que é que eles acham que é melhor, né? Então tá aqui um comentário, diz assim: os militares desde o início da República é um câncer que nos ameaça em todas as épocas, pois são homens despreparados inclusive em relação à democracia, que como jagunços nós enchemos de armas e autoridade que usam o tempo todo contra nós e as instituições que nos protegem. Entendeu? O tempo todo. A arma que a gente coloca na mão deles para nos defender, eles apontam o tempo todo contra nós. O tempo todo. Tem que ser do jeito que eles querem. Entendeu? O TSE sabe o que é que está. Por que, né? O que é que está acontecendo por aí. Aqui tem também uma outra reportagem. Chanceler iraniano pede que Estados Unidos parem de chorar lágrimas de crocodilo pela morte de Masa Amini, tá bom? Aqui o comentário diz assim: sem justificar as atrocidades que o joio promove em toda e qualquer religião, mais ainda entre os cristãos, sem justificar nada disso, o chanceler tem razão.
O que a democracia demagógica americana reclama no que os outros fazem, eles repetem na Síria e nos muitos países onde sua ganância consegue promover domínio, como Venezuela, Cuba, Brasil e toda a América Latina. E toda a América Latina. Entendeu? Então, é tudo uma propaganda. Chora pelo que o outro está fazendo, mas esconde o que faz. Em nome da democracia capitalista que interessa a eles, à ganância deles. Certo? Então, o chanceler iraniano tem razão. Muito bem. O outro diz assim, a outra notícia diz assim, Rei Charles é acusado de racismo após ignorar homem negro durante a aparição pública. O homem negro entrou na fila para apertar a mão do rei. Ele foi lá, apertou a mão de um, de outro, pulou o negro e apertou a mão da outra pessoa. Às vezes não foi nem por querer, mas é tão estrutural não é tão estrutural o racismo que ele, mesmo sem querer, ele termina fazendo aquilo, tá? É tão deles, né? Mas não é só deles, não. Aí o comentário diz assim, os anglo-saxões, que são americanos, ingleses, né? Os anglo-saxões sempre foram racistas, ingleses e americanos culturalmente, com exceções, existem exceções também, tá bom? Entre eles, com exceções sob muito esforço, extremamente racistas, e isto os levaram e os tem levado a serem colonialistas com a ideia que os outros povos são vassalos. A América Latina, para os Estados Unidos, é como se fosse um quintal. É o quintal deles. Eles é que mandam. Entendeu? Como se fossem vassalos, ao dispor de seus interesses capitalistas. São cristãos, os dois são super cristãos. Aliás, as teologias que a gente pratica e desenvolve, né, e prega, vem de lá, desses dois lugares. É uma teologia altamente preconceituosa, é uma teologia altamente prepotente, porque vem dessa cultura. Entendeu? É a teologia que normalmente a gente escuta nos nossos púlpitos, vem desses dois países altamente racistas. Então, muito bem, são cristãos por conveniência e vivem da contradição com Jesus e seus ensinos. Gandhi, Mandela e Luther King e outros muitos sabem ou souberam bem sobre isto. Quem maltratou eles foram os cristãos. Cristãos. Entendeu? Então, esse é o comentário que a gente tem, né, dessas notícias. Toda notícia tem a ver com cristianismo, tá? A gente não está isento de nenhuma dessas coisas. Ou porque nós é que estamos fazendo, ou porque estamos apoiando quem faz, ou porque estamos com o nosso silêncio. E quem cala, consente. Muito bem. Aqui está o culto de hoje, né? O culto de hoje já está curtido. Maria Arideia, Ivete Espíndola e Edneuza Nascimento. As três anjas já curtiram, né, o nosso culto de hoje. Vamos ver aqui mais. Aqui está falando da quarta-feira, o dia de hoje. Vamos ver aqui. Hoje, olha, 21 de setembro, dia início da primavera no hemisfério sul e do outono no hemisfério norte, lá na banda de cima, né? Na banda de cima da Terra. Dia da tia, né? Da titia, dia do adolescente, da árvore, do fazendeiro. Dia nacional da radiodifusão, do rádio, do radialista e de luta da pessoa portadora de deficiência. Dia mundial da doença de Alzheimer e de limpeza do litoral. E Dia Internacional da Paz.
tá bom? Então, esses são os comemorativos desse dia. Aqui está orientações para fazer a vida melhor, sobre testemunho, como melhorar o seu testemunho, personalidade, hoje é o dia da personalidade ativista, está aqui, né, segundo os Briggs, as Briggs, né, que são estudiosas sobre este assunto. Jeremias, tá? Aqui está uma das mensagens do livro de Jeremias, que a gente lembra hoje, dia 21 de setembro. Aqui tem um banner falando sobre, chamando, né, para uma pesquisa que estamos fazendo de nomes de pessoas muito influentes na vida da nossa cidade. Né? Muita gente já está aqui, já foi indicada, nomes de pessoas que fizeram parte da história e ainda estão fazendo parte da história dessa cidade aqui, que é uma cidade muito boa, muito gostosa para se viver. Tá bom? Aqui está falando o seguinte: independente de igreja ou religião, as pessoas confundem muito o novo nascimento com igreja e religião. Né? E principalmente essa teologia nossa, essa teologia anglo-saxônica, ela confunde muito e não tem nada a ver. A gente faz uns trocadilhos esquisitos, entendeu? A gente diz, olhe, religião não salva, olhe, igreja não salva. Mas quando alguém é de alguma igreja que não é a nossa, ou é de uma religião que não é a nossa, aí a gente tem dificuldade de acreditar que vocês são salvos. Durma com um barulho desse, né? A gente é assim, entendeu? Faz parte desse sistema que está na nossa cabeça, que foi plantada, empurrada, que foi forçada pela teologia anglo-saxônica. Eles acreditam assim e a gente termina acreditando também, porque eles empurraram isso na gente. Aqui tem um vídeo, né, estudando a respeito de espiritualidade. Existe gente mais espiritual do que outros, né, do que outras pessoas, né? Outro vídeo, feitiçaria. Deus aprova esta prática religiosa? Aqui, criacionismo evolutivo. Então, é um estudo também sobre essas duas teorias. Kant, né, um pensamento de Kant que a gente estuda. Aqui é sobre igreja hospital, o que é uma igreja hospital. E aqui tem um convite, né, do Psicalme, nos deixe te ajudar na sua dor e angústia. Que mais? Aqui respondemos, joio, por que é pior do que o ímpio? Por que o joio é pior do que o ímpio? Tá? O momento do culto, sobre notícias do cristianismo. Aqui é outro momento de um culto que já realizamos, Deus conosco, sobre dízimo, não é? Igreja terapêutica. Tá? Aqui está o culto completo de ontem, do culto de ontem. O momento do culto de ontem, quando falamos sobre o momento devocional, né? O primeiro momento do culto, o segundo momento do culto de ontem e o terceiro momento do culto de ontem. Tá certo? Então, esses são alguns dos materiais que temos lá no Facebook. Tá bom?